Olá, alunos do Elite! Hoje iremos dar continuidade ao nosso curso e vamos ver termoquímica. Bom, termoquímica é um dos assuntos que vem no conteúdo programático da prova da Petrobras. Não é um assunto difícil, é um assunto que requer um pouquinho de atenção, principalmente com relação a jogo de sinal, porque às vezes, em uma mesma questão, você pode encontrar resposta como menos 20 e mais 20. Então, o sinal ele tem uma grande influência nas questões de termoquímica. Então, vamos começar. Bom, as transformações sofridas pela matéria são quase sempre acompanhadas por absorção ou liberação de calor ou energia. A termoquímica é a parte da química que estuda o calor liberado ou absorvido durante as transformações. As reações químicas, quanto ao calor, podem ser classificadas em endotérmicas ou exotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas que ocorrem com absorção de calor do meio, enquanto as reações exotérmicas são aquelas que ocorrem liberando o calor para o meio. Podemos identificar as reações endotérmicas, pois estas apresentam o valor de ΔH positivo. E as reações exotérmicas, elas podem ser identificadas, pois apresentam o valor de ΔH negativo. Graficamente, temos que analisar o seguinte: os processos endotérmicos são processos que apresentam ΔH positivo. Como o ΔH dos processos é o valor da entalpia do produto menos a entalpia do reagente, para que o conteúdo energético seja positivo, o produto tem que ter um valor de energia maior. As reações exotérmicas já acontece o contrário. Para que o valor seja negativo, o reagente tem que ter um conteúdo energético menor. Bom, ou seja, o ΔH dos processos é assim calculado: entalpia do produto menos entalpia do reagente. Para que esse ΔH seja positivo, o produto tem um conteúdo energético maior do que o reagente. Então, se por acaso a entalpia do produto for maior do que a entalpia do reagente, temos um processo endotérmico. Se por acaso o ΔH tiver um valor negativo, isso significa que a entalpia do reagente foi maior do que a entalpia do produto. Então, temos assim um processo exotérmico. Então, graficamente, teríamos situações como as seguintes. Aqui um A mais um B, um C mais um D. Aqui eu tenho a entalpia do reagente e aqui eu tenho a entalpia do produto. Como o produto teve um conteúdo energético maior, esse gráfico aqui seria de um processo endotérmico. Aqui eu teria a entalpia do reagente, aqui eu teria a entalpia do produto. Nesse caso aqui, o conteúdo energético do reagente foi maior, então temos um processo exotérmico. Bom, as situações gráficas de termoquímica, elas não são difíceis, né? Eu tenho que analisar se o gráfico é endo ou exo. O ΔH seria essa diferença aqui, entre reagente e produto, seria o ΔH. Isso aqui, ó, é a medida da dificuldade que eu tenho para sair do reagente e chegar no produto. Essa dificuldade que a gente tem para sair de reagente e chegar em produto é o que a gente chama de energia de ativação. Em algumas situações, pode aparecer até um gráfico com dois picos, com um pico um pouco menor. Caso haja uma situação onde o gráfico tem um pico um pouco menor, isso aqui seria um caminho intermediário, onde a energia de ativação foi mais baixa. Isso aqui seria a mesma reação, só que essa energia de ativação agora seria da reação realizada na presença de um catalisador. Então, o catalisador ele tem a finalidade de diminuir a energia de ativação dos processos. Diminuindo a energia de ativação dos processos, a reação se processa de maneira mais rápida. Então, ele cria um caminho intermediário com energia de ativação mais baixa. Vamos continuar. Bom, fatores que influenciam nas entalpias das reações.
primeiro fator aqui seria a quantidade das espécies químicas. A quantidade de calor envolvido numa reação depende inicialmente das quantidades dos reagentes e dos produtos da reação. Por exemplo, temos aqui a reação de formação da água, só que nesse primeiro caso temos a formação de 2 mols de água e o valor de ΔH foi menos 572 kJ. Logo do lado temos a mesma reação, porém com a formação de 1 mol de água. Então eu estou vendo que estequiometricamente falando, a quantidade de água na segunda reação foi uma quantidade menor, foi a quantidade de 1 mol, enquanto na primeira reação foi a quantidade de 2 mols. E quando houve a formação de 1 mol de água, o ΔH não foi o mesmo, o ΔH agora foi de menos 286 kJ. Ou seja, as questões de termoquímica gostam de cobrar relações estequiométricas envolvendo massa de substância e calor envolvido no processo, ou seja, massa e ΔH. Se você tem uma substância com a massa X e o ΔH for 50, por exemplo, quando essa substância tiver uma massa de 2x, o ΔH também vai dobrar na mesma proporção, né? Ele vai mudar com a mesma proporção, ele vai deixar de ser 50 e vai passar a ser 100. Então a quantidade de reagente envolvido no processo influencia sim no valor final do ΔH. Bom, um outro fator determinante seria o estado físico dos reagentes dos produtos. Temos aqui a formação de água, só que no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Para cada uma dessas situações temos um valor de ΔH, um valor de entalpia. Então no estado sólido tivemos o valor de menos 293, no estado líquido menos 286 e no estado de vapor ou no estado gasoso menos 243. O estado alotrópico também influencia no valor do ΔH dos processos. Quando fazemos a reação de formação do CO2 usando grafite ou diamante, temos valores diferentes para ΔH. Utilizando o grafite, como é mais comum, temos o valor de ΔH menos 393,1 kJ. E utilizando o diamante, tivemos o valor de menos 395 kJ. Bom, entalpia padrão de formação. A entalpia padrão de formação é a variação de energia envolvida na formação de 1 mol de substância a partir dos elementos no estado padrão. Ou seja, os elementos no estado padrão seriam termos substância simples, no seu estado físico e alotrópico mais comum, a temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, e uma substância nestas condições teria um valor de entalpia igual a zero. Bom, temos aqui a equação de formação de água, representada pela equação H2 mais meio O2, produzindo H2O, e temos ali como ΔH menos 286. Essa reação representa o ΔH de formação da água, porque partimos de substância simples e produzimos 1 mol do composto. Outro exemplo aqui seria a formação do ácido sulfúrico, onde temos o hidrogênio gasoso reagindo com enxofre rômbico, que é a variedade holotrópica mais simples, e com mais 2 oxigênios gasosos, e produzindo 1 mol do ácido sulfúrico. Bom, se você partiu de substâncias simples e produziu 1 mol do composto, você tem a representação da entalpia de formação da substância. Então, não esqueça, se você quiser representar em uma questão a entalpia de formação de determinado composto, você parte de substâncias simples e vai produzir 1 mol desse composto. Substância simples e 1 mol. Não esqueça isso. Entalpia padrão de combustão, também é bastante utilizado nas questões. Vamos lá. É a energia liberada na combustão completa de 1 mol de uma substância, com todas as substâncias envolvidas na combustão no estado padrão. Por exemplo, geralmente iremos trabalhar com compostos orgânicos. Então temos um composto orgânico, que geralmente é um combustível, reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água. Então aquela parte inicial não muda. O composto ele muda, mas o resto da reação não muda. Sempre vai ser O2, CO2 e água. Pelo menos quando a combustão for completa e de compostos orgânicos, que será o nosso caso. Então temos aqui o valor da entalpia de combustão de alguns compostos orgânicos. O benzeno, por exemplo,
tem um valor de 3.268, o etanol, que é uma substância que muito aparece nas provas, um valor de menos 1.368, a glicose, o metano, o octano. Vocês não precisam decorar nenhum desses valores. Se por acaso a gente for trabalhar com tanto calor de formação quanto calor de combustão de algum composto, as questões vão fornecer. O que a gente precisa é saber como interpretar esses valores, como utilizar na resolução das questões. Vamos lá. Bom, agora vamos para a parte dos exercícios. Considere as seguintes transformações. 1. Degelo de um freezer. 2. Sublimação da naftalina. 3. Formação de uma nuvem de chuva a partir do vapor d'água. 4. Combustão do álcool comum. Dessas transformações são exotérmicas somente. Bom, muito cuidado com questões que envolvam mudança de estado físico. Mudança de estado físico é um assunto que aparece muito em questões de química. Isso pode aparecer com termoquímica, como é o nosso caso, como também pode aparecer com outros conteúdos. E é importante a gente analisar o que acontece com relação às mudanças de estado. Vamos relembrar aqui. Do sólido para o líquido, teríamos a fusão. Do líquido para o gasoso, a vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E caso façamos uma transformação do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, teremos a sublimação. Mas havendo uma questão de sublimação, normalmente especifica-se se é uma sublimação do sólido para o gasoso ou se é uma sublimação do gasoso para o líquido. O que é importante acerca desses processos? Bom, para o gelo derreter, para a água vaporizar ou para o sólido passar direto para o estado gasoso, que seria a sublimação do sólido para o gasoso, é necessário que absorva-se energia. Então essas transformações, fusão, vaporização e sublimação, nesse sentido, são transformações endotérmicas. São processos que ocorrem com absorção de calor. Já para o vapor se condensar, para o gás se liquefazer ou para o líquido solidificar, é necessário que a energia seja liberada. Então agora teríamos processos exotérmicos. Processos que ocorrem com liberação de calor para o meio. Essa questão fala de 4 processos. Primeiro ela fala degelo de um freezer. Bom, degelo de um freezer seria o que? Derreter. Né? O gelo que está no freezer ele vai derreter, ele vai entrar no processo de fusão. Fusão é um processo endotérmico. Depois vem ali sublimação da naftalina. Sublimação, a naftalina está sólida, passa para o gasoso, também um processo endotérmico. Formação de uma nuvem de chuva a partir do vapor d'água. Então, nuvem de chuva, chuva seria água no estado líquido, a partir do vapor d'água. Então, isso aí fala-se da condensação do vapor d'água. E condensação é um processo exotérmico. Depois temos ali combustão do álcool. Toda a combustão é exotérmica. A combustão é a reação que libera grande quantidade de calor. A questão fala o seguinte, dessas transformações são exotérmicas somente, então a resposta seria onde tivesse 3 e 4. 3 e 4 temos ali na letra C, seria a resposta da questão. Vamos à próxima. Qual o calor liberado em kJ na combustão completa de 510 gramas de uma mistura equimolar de propano e butano?
Vamos lá. Bom, essa questão aqui, ela vai envolver estequiometria. E vai ser uma estequiometria envolvendo massa e calor. Ele fala de calor liberado e ele fala de massa. Nossa estequiometria vai trabalhar com isso aí. Vamos lá. Qual o calor liberado em kJ na combustão completa de 510 gramas de uma mistura equimolar? Eu preciso descobrir o que seria isso aqui, ó. Mistura equimolar. Bom, o que seria uma mistura equimolar? Seria uma mistura onde os componentes apresentam mesmo número de mols. Ótimo. Então, já dá para a gente ir interpretando. Então, qual o calor liberado na combustão completa de 510 gramas de uma mistura equimolar de propano e butano? Aí a questão me forneceu ali o calor de combustão tanto do propano quanto do butano, né? E me forneceu também as massas. Então, vamos lá. Ó. Colocar aqui as massas do propano e do butano. Aqui seria 44 e aqui seria 58. E me forneceu o calor de combustão. Do propano é menos 2.220 e aqui menos 2.878. Vamos lá. Então, mais uma vez, qual o calor liberado na combustão completa de uma mistura equimolar? Quando ele fala mistura equimolar, seria uma mistura das mesmas quantidades de propano e butano. Bom, se é a mesma quantidade, eu posso usar qualquer valor. Vamos pensar em 1. Se eu tiver 1 mol desse e 1 mol desse, eu vou ter uma massa que vai ser a soma dessas duas. O que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com isso aqui, ó. 102. 102? Isso mesmo. Então, eu vou utilizar a soma das massas, que vai ser 102 gramas, e vou utilizar a soma das energias. Vai ser 8, 9, 10, 5. Em 5.098 kJ. Porque o que a questão está pedindo, ó, calor liberado, que eu não sei quanto vai ser, na combustão completa de 510 de uma mistura equimolar. Pronto. Então eu trabalhei com a soma das massas e relacionei a soma das energias. Para 510, que é uma mistura equimolar dessas duas substâncias, eu vou ter uma quantidade de energia de X. Aí agora é só fazer esse cálculo. Como trabalhamos com estequiometria, vamos fazer a mesma relação aqui, né? Na aula de estequiometria, a gente viu que proporção seria fundamental para a resolução das questões de forma bem mais rápida. Por exemplo, desse valor para esse aqui, houve um aumento de 5 vezes. Então, daqui para cá, é só pegar esse valor, multiplicar por 5 e achar a resposta da questão. Então, seria fazer o quê? 5.098 vezes 5. Então, 4. Pronto, então estaria menos 25.490 kJ. Essa aqui seria a resposta da questão, que daria a letra B. Então, mais uma vez, por que fizemos assim? Porque a questão pediu para a gente determinar o calor liberado na combustão completa de 510 gramas de uma mistura. Bom, se essa aqui é a massa da mistura e ele utilizou o termo equimolar, significa que eu vou trabalhar com o mesmo número de mols. Então, se eu tiver 1 mol desse e 1 mol desse,
A soma das massas é 102. Então, quando eu trabalhei com um mol desse e um mol desse, eu trabalhei com essa energia e com essa energia. Então, pegamos a soma das massas, comparamos com a soma das energias, 510 com x. Fazendo a regra de 3, pois houve um aumento de 5 vezes, só multiplicar isso aqui por 5 e achar o resultado da questão. Beleza? Vamos à próxima. Gaseificação do carvão ocorre em duas reações principais. Então, temos ali a primeira reação e temos ali a segunda reação. Analisando as equações termoquímicas para as reações 1 e 2, verifica-se que a reação... Bom, na primeira reação ele me deu um valor de ΔH positivo, a primeira reação é de um processo endotérmico. A segunda reação ele me deu um valor negativo, a segunda reação é de um processo exotérmico. Os processos endotérmicos absorvem calor, os processos exotérmicos liberam calor. Então vamos analisar as proposições. A. 1 é endotérmico liberando. Então já está falso, pois os processos endotérmicos eles absorvem calor e não liberam. B. 1 é exotérmico. Falso mais uma vez, pois o ΔH é positivo, o processo 1 é endotérmico. C. 2 é endotérmico. Novamente falso. O processo C tem um valor negativo, então é um processo exotérmico. D. 2 é exotérmico, liberando 42,3 kJ por mol de H2 produzido. Bom, o processo exotérmico, confere. A energia liberada é de 42,3 kJ, confere. E por mol de H2 produzido também confere, já que na reação temos a formação, a produção de 1 mol de H2. Então a letra D é verdadeira. Vamos analisar aqui a letra E. 2 é exotérmica, consumindo. Não, falso. Os processos exotérmicos eles liberam calor, eles não consomem. Então a resposta dessa questão seria a letra D. 2 é exotérmica, liberando 42,3 kJ por mol de H2 produzido. Letra D, resposta da questão. Vamos à próxima. O metano, conhecido como gás natural, pode ser substituído pelos combustíveis gasolina e ou álcool, etanol. Das entalpias padrão de formação das seguintes substâncias, o calor em quilojoules envolvido na combustão completa de meio mol de metano ocorre com... Bom, essa questão aqui é uma questão bonita, é uma questão bem trabalhada, e se o aluno não tiver atenção na resolução da questão, ele pode marcar a resposta errada. Vamos fazer essa. Então ele quer o calor envolvido na combustão completa do metano, de meio mol do metano. Primeira coisa que a gente vai fazer, ele não me forneceu a reação, então temos que fazer a reação. Vamos lá. Então a combustão seria o metano, reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água. Balanceando a equação, 1 de carbono, 4 de hidrogênios, oxigênio 2 e 2, 4. Então aqui agora temos 4. Então aqui temos a nossa equação. Para eu calcular o ΔH desse processo, eu vou observar aquela tabela ali. Aquela tabela ele colocou calor de formação. O que seria calor de formação? Seria energia envolvida na formação de 1 mol de substância a partir dos elementos no estado padrão. Então, aquela energia que ele me forneceu é energia para 1 do CO2, para 1 do H2O e para 1 do CH4. Por exemplo, não temos 2 aqui de H2O, o que é que eu teria que fazer? Se ele me deu a energia para 1 mol de água, eu pego aquela energia e multiplico por 2. Então, vamos substituir aqueles valores aqui na equação e ver o que vai acontecer. Por exemplo, o do CO2 é menos 393,5. Seria vezes 1, então não preciso colocar. Mais 2 vezes o valor da água, que é de menos 241,8.
Do outro lado, eu tenho menos 74,8. Mas ele não me forneceu o valor do oxigênio. Mas aí tem o seguinte, o oxigênio é uma substância simples, né? E as substâncias simples, elas estão no estado padrão. No caso aqui, esse oxigênio é gasoso, eu não coloquei os estados físicos, mas o oxigênio aqui seria gasoso, e o oxigênio gasoso ele está no estado padrão, e por convenção, substância no estado padrão tem um valor de entalpia igual a 0. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer essa conta. Do lado de cá, o que eu acho corresponde à entalpia do reagente. O que eu achar do lado de cá vai corresponder à entalpia do produto. E o ΔH deste processo iremos trabalhar com entalpia do produto menos entalpia do reagente. Dessa maneira iremos responder essa questão. Então vamos fazer aqui as contas. Bom, esse valor que encontramos aqui, ó, corresponde à entalpia do produto. Do lado de cá, temos menos 74,8, que corresponde à entalpia do reagente. O ΔH será entalpia do produto menos entalpia do reagente. Muito cuidado, que parece que é uma besteira, mas muita gente erra uma questão como essa no jogo de sinal. Então, preste atenção para não atrapalhar. Então, ΔH vai ser menos 877,1 menos da fórmula e menos da substância, do valor energético, 74,8. Então, ΔH dessa reação seria igual a menos 802,3. Como ele me forneceu, deixa eu só voltar aqui a questão, ele me forneceu os valores em kJ. Então, isso aqui seria, ó, kJ. Aí, no momento desse, o aluno vai olhar isso aqui e vai ver o seguinte, como o valor é negativo, ocorre liberação. Na letra A, tem liberação de 802,3. Então, muita gente vai dizer, a resposta da questão é letra A. Mas cuidado, essa questão é um pouco mais trabalhosa do que se imagina. Primeiro, ele não me forneceu a reação. Eu tive que fazer a reação, balancear a reação e achar o ΔH. Só que esse valor não é resposta da questão. Por que não é resposta? Gente, quando estiverem fazendo questões de cálculo, você responde um pouco, depois volta para o enunciado, responde mais um pouco, depois volta para o enunciado, para não correr nenhum risco de perder uma questão que você está acertando. Por exemplo, ele fala ali, ó, o calor em kJ envolvido na combustão completa de meio mol de metano. Aqui não trabalhamos com meio mol, trabalhamos com 1 mol. Então essa questão envolveu agora ΔH e uma estequiometria envolvendo o número de mol. Ou seja, ó, eu tenho uma relação aqui de mol e energia. O valor de energia que eu tenho é menos 802,3. E o valor de mol que eu tenho aqui seria 1 mol. Então, para 1 mol de metano, a minha energia liberada é de menos 802,3. Para meio mol, que foi o que a questão pediu, eu vou ter um valor de X. Isso aqui vai dar o quê? Menos 401,5. Desculpa, 401,5 não. Vamos fazer a conta, não sei fazer a conta não, viu? 401,15 quilojoules. Então a resposta correta da questão seria onde tivesse ali, ó, liberação de 401,1 quilojoules, que daria a letra D. Então a questão que parecia ser simples, não era uma questão muito difícil, mas é uma questão que tem que ter atenção. Então faz a equação, balanceia a equação,
faz-se as contas, cuidado para não errar o sinal. Essa aqui é uma parte que os alunos atrapalham pra caramba. Achou o ΔH, não marca logo, lê de novo o enunciado para ver se tem algum esparro ou não. Nesse caso teve, que eu não queria este ΔH, eu queria o ΔH para meio mol. Então por isso que eu fiz uma regra de 3. Vamos à próxima. As reações de hidrólise de alquenos são muito usadas na indústria para a obtenção de álcoois. Por exemplo, sob condições adequadas, é possível obter etanol a partir da reação representada pela seguinte equação. Então temos aí a equação. Sabendo que a entalpia de formação do H2O líquido é menos 286 kJ por mol e que do eteno é mais 52 kJ por mol, a entalpia de formação por mol de etanol será de... Então vamos lá. Bom, primeiro vamos representar aqui a reação. Pronto. Essa foi a reação que a questão me forneceu. O que ela pede é o seguinte, a entalpia de formação do etanol. Então, eu quero encontrar o valor de formação do etanol. Bom, entalpia de formação é variação de energia envolvida na formação de 1 mol de substância. Bom, eu tenho 1 mol de substância aqui. Beleza. Analisando essa reação, estes aqui correspondem aos reagentes e o etanol corresponde ao produto. Como eu sei que o ΔH de uma reação é entalpia do produto menos entalpia do reagente, o conteúdo energético que eu achar para o produto vai ser igual à energia de formação do etanol, que é o que eu estou procurando. Então é só você fazer uma aplicação de fórmula e substituir os valores. Vamos lá. Aqui, aqui é C2H4. Aqui, qual foi o valor energético que ele me deu? Ele me deu da água que é de menos 286. E aqui mais 52. Beleza, fazendo essa soma, eu vou encontrar a entalpia do reagente. A entalpia do produto eu não sei, e aqui eu já sei o ΔH da reação. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter menos 286 e aqui eu vou ter mais 52. Então isso aqui vai ser menos 234. E aqui é menos 42. Então vamos lá. ΔH é igual a entalpia do produto menos entalpia do reagente. Então eu vou ter aqui que menos 42 vai ser igual a entalpia do produto, que é o que eu estou procurando, que vai corresponder à entalpia de formação, né, menos da fórmula, menos dele, 234. Então, vai ficar menos 42, HP, e mais 234. Então, a entalpia do produto, no caso, seria o que? Esse valor passa negativo para cá, então vai fazer uma soma. Vou ficar aqui com 6, 7, 2. Então, menos 276. Esse menos 276 aqui vai corresponder à entalpia de formação do etanol. Então, a resposta seria a letra E, que fala de menos 276 kJ. Então, as questões de termoquímica não são questões muito complexas, né? São questões tranquilas, eu só preciso prestar atenção nas contas, no jogo de sinal. Beleza? Forte abraço e até a próxima.